Levar e trazer centenas de pessoas todos os dias para o trabalho, para o lazer ou para as mais diferentes atividades é um trabalho de fundamental importância para o bem-estar de qualquer comunidade. Para desempenhar esse trabalho, o profissional que participa de todas as etapas, seja como motorista, cobrador ou fiscal, deve saber que sua atuação é vital para o pleno funcionamento de toda uma cidade. Consciente da importância desses profissionais, a Cialtra, empresa de transportes limitada, procura dar sempre a melhor orientação a seus funcionários, com o objetivo de oferecer a cada trabalhador a chance de se tornar melhor na área em que atua. São essas orientações que você vai conhecer a seguir. Para a formação de um bom profissional em qualquer área, é necessário observar 3 pontos básicos: a aparência, comportamento no local de trabalho e a obediência às normas e regulamentos da empresa. Higiene e cuidados com a aparência valorizam o profissional frente à população, aos colegas de trabalho e à própria empresa. Por esse motivo, uniforme, barba e cabelo devem estar sempre em ordem. Todos os usuários do dormitório devem obedecer às regras de higiene, silêncio, conservação e costumes, conforme a especificação no manual, páginas 44 e 45. A obediência às normas e regulamentos da empresa facilita o trabalho e o bom relacionamento entre funcionários e a diretoria da Cialtra. Além desses pontos básicos para a vida profissional de qualquer trabalhador, existem deveres específicos de cada atividade que permitem o desempenho dessas funções com segurança e eficiência. Agora, você conhecerá seus deveres enquanto profissional da equipe que faz a Cialtra. O motorista é a peça-chave da Cialtra. É ele o principal responsável pelo transporte de centenas de pessoas todos os dias. Por isso, é necessário que ele observe algumas normas fundamentais para a sua segurança e a dos passageiros. Em primeiro lugar, é dever do motorista cuidar da segurança e do perfeito estado de funcionamento do veículo, que fica sob a sua guarda e responsabilidade desde a saída até o recolhimento. O motorista também precisa conhecer as avenidas e ruas utilizadas no percurso, assim como as linhas da empresa, a fim de prestar informações sobre itinerários e sobre o tempo do percurso. Obedecer às leis de trânsito, evitar discussões, respeitar as instruções dos fiscais e os horários das viagens de ida e de volta também são obrigações de um motorista consciente de suas responsabilidades. Antes de iniciar a viagem, o motorista deve checar seus documentos de habilitação e os documentos de identificação do veículo. Depois, é hora de verificar as condições do carro, observando os níveis de óleo e de água, pressões de ar e das correias do motor, o nível do líquido de arrefecimento e o nível do óleo da caixa de câmbio automática e combustível. Também é preciso observar o nível do líquido da embreagem, o estado de pressão dos pneus, funcionamento dos instrumentos contidos no painel, os retrovisores e o combustível necessário ao trabalho. E impedir que qualquer outra pessoa assuma a direção do veículo sem autorização prévia e expressa da empresa. Comunicar o motivo de impossibilidade de comparecimento ao serviço com antecedência mínima de 12 horas. Garantir a integridade do resultado das rendas, observando o rigoroso cumprimento das normas, não permitindo que ocorra evasão de renda. A observação de cada um desses itens é de vital importância para a segurança do próprio motorista e de seus passageiros. Ao dar partida no motor, o motorista deve seguir os seguintes procedimentos. Em primeiro lugar, verificar se os freios de estacionamento está aplicado. Depois, é preciso ver se o seletor de marchas está na posição neutra. Após essas observações, é hora de girar a chave de partida, colocar o motor em funcionamento e aguardar até que a pressão de ar do sistema de freio de estacionamento atinja os valores normais.
A luz de aviso do freio de serviço apaga quando a pressão atinge 4,9 mais ou menos 0,3 bar, 490 mais ou menos 30 kPa. Porém, o veículo só poderá ser movimentado quando a luz de freio estiver apagada aos 5,2 até 5,7, 520 até 570 kPa. O motorista deve estar atento para a existência de qualquer defeito ou falta de qualquer documento ou equipamento do carro. Nesse caso, o fato deve ser comunicado imediatamente ao Departamento de Tráfego. Após esses procedimentos, o motorista deve aquecer o veículo 5 minutos antes de sua saída. O motorista não deve nunca acelerar a fundo com o motor frio, nem deve submeter o motor à carga máxima, enquanto a temperatura normal de trabalho não tiver sido atingida. Na condução do veículo também é necessário observar algumas regras que garantem a segurança na viagem. O motorista deve evitar dar a partida no motor usando a embreagem, quando o carro estiver engrenado em marcha a ré. Ao arrancar, o motorista deve sempre sair em primeira marcha. Quando estiver em movimento, deve-se evitar colocar o carro em ponto morto e só deve pisar na embreagem apenas para efetuar a mudança de marchas, pedalando a mesma uma só vez, impedindo o excesso de rotação do motor. Outra regra importante é obedecer o limite de velocidade e a sinalização de trânsito. O motorista também deve conhecer os locais mais sujeitos a acidentes no itinerário das respectivas linhas e os cuidados a tomar. Em hipótese alguma, deve-se tocar em qualquer ponto do tacógrafo, Drive Master ou outros aparelhos controladores. O carro só deve ser parado por motivo justo e, quando isto ocorrer, o motorista deve comunicar o fato ao Departamento de Tráfego. O motorista deve evitar acidentes e danos nos veículos sobre sua responsabilidade. Ele deve observar sempre o painel. Caso as luzes de óleo ou temperatura acusarem irregularidades, devem parar imediatamente o veículo para examiná-lo e comunicar-se com o Departamento de Manutenção. Para desligar o motor quando necessário, é preciso observar alguns procedimentos. Desligar após longos percursos, após 3 minutos. Necessitando desligar antes, deixar o carro funcionando de 1 a 2 minutos em marcha lenta e só depois desligar o motor. Quando a parada for superior a 3 minutos, procurar não deixar o carro funcionando em marcha lenta. Ao reiniciar a viagem, não aquecer o motor. Regular a aceleração de 1.000 e 1.200 RPM se precisar deixar o carro em funcionamento. Ao parar o motor, o motorista deve girar a chave de partida para a posição 0 desliga. Quando o carro for de marca Volvo, ou utilizar estrangulador de motor através da tecla que se encontra no painel, no caso das marcas Mercedes-Benz ou Scania. No caso específico da marca Scania, motor traseiro, ficar atento à pressão de ar dos pneus traseiros que devem estar sempre calibrados. Também fazem parte dos procedimentos corretos checar os freios antes e durante o trajeto e interromper a viagem no caso de alguma irregularidade. Nos terminais dos pontos de parada, o motorista deve estacionar o ônibus no horário, local e tempo determinados para embarque e desembarque de passageiros. Os terminais são pontos de integração onde outras empresas atuam. Portanto, nosso trabalho deverá ser efetuado com eficiência e presteza, dando exemplo de como servir melhor à população. Ao motorista também cabe impedir o acesso ao ônibus de pessoas que comprometam a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos passageiros. Durante o trajeto, o motorista deve observar as normas de segurança na direção do veículo, dando partida somente após certificar-se de que todos os usuários embarcaram e desembarcaram com segurança, principalmente idosos e crianças. O idoso portador de passe especial merece toda a consideração e cuidado por parte dos funcionários. Quando dentro da cidade, o motorista deve trafegar sempre pela direita e atender ao sinal de parada dos usuários no interior do veículo e nos pontos de paradas oficiais. O motorista também deve evitar conversar durante a viagem, respondendo somente perguntas indispensáveis.
Ele deve observar o percurso pré-estabelecido e, em caso de obstrução em via pública, deve desviar o veículo por outras vias, retornando ao itinerário. A empresa deve ser comunicada da alteração e as razões pelas quais ela existe. Sob chuva, o motorista deverá tomar cuidados especiais. Acender os faróis, acionar os limpadores de para-brisa e checar os freios a fim de evitar acidentes. Em caso de interrupção da viagem, o motorista deve comunicar-se imediatamente com o departamento de tráfego, colocar a sinalização adequada, retirando-a somente ao encerrarem-se os trabalhos das autoridades competentes. Em seguida, deve providenciar transporte para os passageiros, levar o carro para um local seguro e solicitar providências às autoridades policiais mais próximas, caso haja conflito no interior do veículo. Em caso de acidente, o motorista deve seguir os seguintes procedimentos: parar imediatamente o mais próximo possível do local, prestar socorro imediatamente às vítimas e não retirar o veículo do local do acidente sem a ordem da autoridade de trânsito. Anotar os nomes, endereços e números das carteiras de identidade de pelo menos 5 testemunhas do acidente. O motorista não deve fazer acordo de espécie alguma, sob pena de arcar com as perdas e danos ocasionados à empresa. Na rendição, o motorista deve proceder à vistoria do veículo, antes de iniciar o trajeto, inspecionando a parte elétrica, os limpadores de para-brisa, etc. Constando algum problema, o motorista deve informar ao fiscal plantonista do terminal ou do departamento de tráfego. Preencher a ordem de serviço, informando ao departamento de manutenção todos os itens a serem observados na revisão preventiva do veículo. O motorista não deve abandonar nem recolher o veículo à garagem caso o motorista rendeiro não compareça. Ele deve comunicar-se com o departamento de tráfego e fazer a viagem normalmente até que seja providenciada a substituição. Toda essa orientação faz parte do esforço da Cialtra em dar ao motorista as condições para prestar sempre o melhor serviço à população. Em caso de dúvida, o profissional deve pesquisar o manual de instruções divulgado pela empresa. O cobrador deve permanecer no assento que lhe é destinado, salvo por motivo de força maior, e com a devida autorização do fiscal da Secretaria de Transportes do município. Ele deve cobrar o exato preço da tarifa, devolvendo o troco devido, além de providenciar para que não ocorram problemas com dinheiro apurado durante seu trabalho. O cobrador também deve entregar à empresa todo o dinheiro arrecadado durante as viagens e falar com o motorista somente assuntos relativos ao serviço, sendo a mais breve possível. Auxiliar o motorista quando ele estiver manobrando o veículo e fazer 3 sinais ao motorista para a parada de emergência. Também são funções do cobrador. Cabe ao cobrador identificar os portadores de carteira de estudante para cobrança de passagens com desconto e permitir o embarque pela porta de desembarque somente para passageiros portadores de passes livres. O cobrador deve impedir a venda ambulante de qualquer mercadoria dentro do veículo e solicitar a qualquer fumante que atire fora o cigarro, fazendo com que o veículo fique parado até que o pedido seja atendido. O cobrador deve comunicar ao departamento de tráfego, com antecedência mínima de 12 horas, as razões que o impedem de cumprir sua escala em dia. Ele também deve preencher corretamente o boletim de controle diário, BCD, estabelecido pela Secretaria de Transportes do município para fins de cobrança de tarifa com desconto. O cobrador deve se conscientizar de que ocupa uma posição estratégica na empresa. É ele que tem um contato mais íntimo com o passageiro e quem fica responsável pela arrecadação dos recursos da empresa. Na rendição, o fiscal, juntamente com os 2 cobradores, devem conferir o número da catraca. Os cobradores anotam o número no BCD e o fiscal, por sua vez, confere o BCD e anota o número da catraca no mapa de rendição.
Toda a orientação voltada para o cobrador está contida no Manual de Instruções elaborado pela Cialtra. Para conhecer todos os seus direitos e deveres como integrante da equipe que forma a Cialtra, é só consultar o manual. A função dos fiscais é acompanhar todas as etapas do trabalho, cuidando para que tudo seja cumprido de acordo com as normas da empresa. É dever do fiscal acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos quadros de horários e itinerários, pontos de parada e terminais, definido pela Secretaria de Transportes do município. Deve garantir o cumprimento correto de todas as funções do pessoal de operações e cuidar para que a permanência dos veículos no terminal seja apenas o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. A função do fiscal também inclui instruir os motoristas quanto ao atraso e adiantamento dos veículos em relação ao horário normal e anotar no controle de linha urbana o número oficial de ordem de cada veículo, nomes dos motoristas e cobradores, bem como a hora exata da chegada e saída de cada veículo ao respectivo terminal. O fiscal deve conhecer os locais onde estão situados os terminais e as linhas que compõem a rede de transporte coletivo, a fim de prestar informações corretas ao público. Também cabe ao fiscal cumprir as instruções dos fiscais do transporte coletivo e de outras autoridades competentes. Ele deve relatar, no mapa de controle de linha urbana, as ocorrências transmitidas pelos motoristas e as instruções determinadas por fiscais de transporte coletivo ou outras autoridades. O fiscal deve ainda encaminhar ao Departamento de Tráfego o relatório de toda a fiscalização que fizer. Toda essa orientação visa garantir o bom desempenho de todas as funções desempenhadas pelos profissionais que atuam na Cialtra. Em caso de dúvida, o fiscal deve pesquisar no manual de instruções da empresa. Os trabalhadores da garagem e os porteiros têm sob sua responsabilidade a segurança dos funcionários e dos equipamentos utilizados na empresa. Por esse motivo, é necessário observar algumas regras básicas para o bom funcionamento das duas atividades. Na saída dos ônibus, os porteiros devem conferir se todas as luzes estão funcionando, se o veículo encontra-se limpo externa e internamente, se os pneus estão calibrados, se os cobradores estão com suas pranchetas com BCDs. Eles também devem anotar a numeração da catraca e a escala dos motoristas e cobradores. Na chegada dos ônibus, o porteiro deve conferir se há algum amassado nas laterais ou qualquer estrago no veículo. Deve checar a entrega da prancheta pelos cobradores e fazer uma vistoria interna no ônibus e a anotação final da catraca. O porteiro é responsável pela segurança do prédio, dos seus colegas de trabalho e dos equipamentos da empresa. Daí a responsabilidade de uma função que exige atenção e disciplina. Qualquer dúvida sobre a atividade da portaria pode ser esclarecida com a leitura do Manual de Instruções da Cialtra. Os procedimentos aqui ilustrados são a chave de nosso sucesso. Seguir corretamente as normas é a prova do bom desempenho e dedicação do funcionário.